que podemos aprender de bom hoje? Eu sou o Flávio Félix e trago todo dia um convidado especial para você. Eu estou falando com o professor Eduardo Barros e a pergunta que a gente sempre faz aqui é: o que podemos aprender de bom hoje? No quadro Negócios e Carreira, a gente vai tratar com você aqui 4 elementos importantes sobre comunicação. Ele criou esse método, ele criou esse formato de trazer e de mostrar como a comunicação é importante em 4 pilares fundamentais, professor. Então vamos agora focadamente aqui nesses 4 elementos que o senhor vem desenvolvendo ao longo do tempo, formando pessoas, e deixe bem claro, comunicação e oratória pode ser aprendido. O professor já deixou muito claro isso muitas vezes aqui conversando conosco. Você pode se tornar um grande orador, uma grande oradora, um grande comunicador, uma grande comunicadora. Você não precisa nascer com isso. Ninguém nasce comunicador. Professor, vamos entrar aqui ao seu método, o que o senhor vem praticando aí no mercado de trabalho, formando pessoas, e o senhor já me presenteou aqui com essas informações. São 4 elementos fundamentais. Vamos para o primeiro, que é mensagem. Qual a importância da mensagem? Como é que eu posso entender isso na comunicação, professor? A mensagem, ela é de fundamental importância. Eu preciso, na verdade, ter uma mensagem específica para aquele público que eu quero transmitir uma informação. Perfeito. Então, essa mensagem pode ser em qualquer área, na minha área de atuação, comunicação, mas pode ser na sua área, na área da administração. Perfeito. Pode ser na área do professor Sandro Prado, falando sobre economia, pode ser na área do Tiago, falando sobre política, pode ser em qualquer área do conhecimento. Muito bem. As pessoas precisam entender qual é a minha mensagem, o que eu quero deixar gravado na mente e no coração dos meus ouvintes, falando o que eu estou falando. Professor, 2 coisas sobre mensagem. Então, eu posso dizer, se eu estiver errado, o senhor vai me corrigir, que na mensagem, o conteúdo, a segurança da informação, ter realmente domínio sobre aquilo é importante, e também é importante a forma como eu desenho e como eu apresento essa mensagem. Ela não pode ser muito longa, não pode ser prolixa, ela tem que ser compactada, focada, com a linguagem adequada, ou não, professor? Você está cobertíssimo de razão. Já assisti seus cursos, professor. Já, né? Você, na verdade, é um excelente comunicador. Essa é a grande verdade que está por trás da sua comunicação. Tem um caderninho Eduardo Barros, sai anotando tudo. Então, para você executar uma excelente comunicação, você precisa ter conteúdo. Esse é o alicerce da construção de qualquer casa. Perfeito. Se você deseja comunicar algo para alguém, para um grupo, você precisa ter conhecimento sobre aquilo que você pretende comunicar. Perfeito. Esse é o primeiro ponto, porque cada um só dá o que tem. Se você não tem conteúdo para passar, não adianta se atrever, pegar o microfone para falar. Você precisa ler muito, estudar muito, pesquisar muito, e aí sim, empoderado de conteúdo, você diz: agora eu vou aprender as técnicas. Muito bem. E por falar empoderado, fica já para o próximo encontro, falar em empowerment, que a gente fala, e eu só tenho muita coisa boa sobre esse assunto. Vamos para o ponto número 2, que tem sequência, obviamente, direta, né? Uma lógica direta com a mensagem, que é a naturalidade, professor. É importante, professor? Muito. Dos inúmeros especialistas que eu pesquisei, certo, dos inúmeros livros, dos livros que eu também já li a respeito do assunto, esse é um dos pontos que, para alguns especialistas, é o ponto número 1 no que diz respeito a você se atrever a falar em público. Você precisa desenvolver o seu método próprio. Opa, a legal. Sua maneira de falar. Interessante. A sua cereja do bolo. Certo. Quem coloca é você. Muito eu bem. posso aprender com outros e aplicar do meu jeito. Muito bem. O que a gente não recomenda é ser artificial imitando alguém. Porque a gente também observa que existem, por exemplo, palestrantes mais novos que imitam palestrantes mais velhos. Pessoas com mais experiência, que já têm uma estrada, quilômetros de estrada na frente daqueles que estão começando agora ou começaram depois. Sim. E aí, por conta disso, a pessoa, por admirar,
aquela maneira dele levar o conhecimento, levar o seu conteúdo, querem fazer do mesmo jeito, o que é, na verdade, um grave erro, porque quem imita, geralmente, rapidamente é descoberto. Impressionante. É descoberto. Pernas curtas. Pernas curtas. Então, se eu vou imitar alguém, essa imitação, ela fica, na verdade, muitas vezes, uma imitação barata, fica uma imitação chula, você não consegue atingir a alta performance daquele palestrante, porque aquele é o jeito dele falar. Isso. Agora, eu posso extrair daquele que eu admiro elementos importantes técnicas, para incluir na minha apresentação, no meu estilo, mas sempre sendo você mesmo. Só me fez lembrar, sabe o que? Cantores, não vou citar nenhum, mas há cantores no Brasil e no mundo, né? Sim. Que são copiados. Perfeito. Né? E copiados com um nível de perfeição muito grande. Mas, com o tempo, os copistas, as pessoas que são os covers, né? Os copistas, eles passam ou a ter uma carreira dele, e aí quando ele se apresenta como ele mesmo, é completamente diferente. Né? Eu vou dar um exemplo, não vou citar os copistas, mas, por exemplo, no Brasil, Roberto Carlos foi muito copiado por muitas pessoas. Né? Alguns fizeram carreira até, né, usando aí o estilo de Roberto Carlos cantar. O jeito de falar, de sorrir, aquele jeito muito especial que é particular dele, né? Isso. E aí o senhor me lembrou esse assunto no mundo da oratória, muito apropriado. Muito isso apropriado. Também é comum, né, professor? Muito, muito. E é uma coisa que a gente não recomenda. Muito bem. Porque cada pessoa, ela é única. No palco da vida, cada ser humano é um universo em expansão. Então não tem por que você copiar o universo de uma outra pessoa. Seja você mesmo. Ótimo. Desenvolva as suas potencialidades. Isso. Acredite no seu conhecimento. Faça a sua parte, faça o dever de casa e tudo vai acontecer. Eu acredito sim. Você, mais ainda que está nos ouvindo, que você está aqui toda semana tendo a primazia, tendo assim a grande satisfação de ouvir o professor Eduardo Barros trazendo dicas fabulosas. Tem muito mais coisa toda semana, imperdível. Mas se você perdeu, acesse o canal Flávio Félix e você vai ter a oportunidade de rever, de ouvir, de participar novamente desse grande bate-papo e também no canal da Rádio Web UPE. Professor, vamos para os dois últimos pontos. O terceiro é informação. O que é que o senhor pode dizer detalhadamente com relação à informação no composto da comunicação e oratória, professor? Todo mundo que se dirige para uma palestra, para assistir alguém, muitas vezes ela nem conhece o autor da palestra. Verdade. Não conhece, necessariamente não conhece. Mas ela vai pelo tema. O tema chamou a atenção. E o que é que ela almeja? Raciocinando comigo, o que é que a pessoa que vai para um evento ela tem como pretensão ao se dirigir a esse evento? O tema lhe chamou a atenção e ela tem a pretensão de sair do evento melhor do que chegou. Perfeito. Com uma bagagem que aquele conjunto de informações possam transformar em curto, médio ou em grande escala, a sua vida. Perfeito. Que ela possa, na verdade, receber contribuições, benefícios. Então, a informação entra dentro desse contexto. Perfeito, então, professor. Tão importante quanto o que você fala, é o que você fala e como você fala. As pessoas, elas estão em busca de ficarem melhores. Eu nunca dei uma aula ou nunca fiz uma palestra para alguém chegar para mim e dizer: o senhor tem uma aula para eu ficar pior? Não, muito pelo contrário. O senhor tem uma aula para eu ficar pior? Não, as pessoas sempre vão em busca do seu conhecimento, da sua expertise, para, de cérebro para cérebro, eu transferir aquele conhecimento e as pessoas se tornarem mais poderosas, e agregar empoderadas. Agregar valor profissional ou pessoal, né, professor? Esse é o grande benefício. E o que elas buscam? Informação. Isso. A tua palestra tem que estar repleta de informações transformacionais. Muito bem, que possam transformar a vida das pessoas. Muito bem, muito bem. Vamos então para o último ponto, que é emoção. Emoção em que sentido? Emoção da parte do palestrante, emoção de quem vai assistir. Como é que entra a emoção nesse composto, professor Eduardo Barros? Eu colocaria a emoção como sendo uma dessas principais
características que todo bom comunicador deve ter. Você precisa, na verdade, estar carregado de emoção, com um brilho nos olhos, para transportar aquela informação, aquele conjunto de informações, para que as pessoas possam perceber em você um autêntico e verídico transformador de pessoas. A grande característica de um palestrante, de um comunicador, você que é líder, você que é gestor, é transformar pessoas. Agora imagine eu falando tudo isso de maneira apática. Verdade. De maneira sem energia, sem brilho. Imagine uma comida sem tempero, sem sal. Nossa. Ela fica insuportável, horrível, insuportável, uhum. insuportável. Então, tem que ter o sal, tem que ter os elementos que vão, na verdade, compor aquele feijão e que ele, na verdade, fique saboroso. Então, o que dá sabor à tua comunicação, o conteúdo que você passa, é essa dose de emoção. Então, isso tem que estar na veia, brilho nos olhos, porque assim, Flávio Félix, as pessoas vão perceber a veracidade das tuas palavras. Você precisa ser o primeiro a se convencer de que aquela informação ela é importante, útil e benéfica para todas as pessoas que estão ali. Muito bem. Se você não acredita, como fazer as pessoas acreditar? Não, é impossível, né? Impossível. Então, imagine a analogia que eu fiz para facilitar a compreensão. Perfeito. Um feijão sem tempero, só na água, cozinhado na água. Que gosto aquele feijão vai ter na sua alimentação, na sua nutrição. Verdade. Então imagine uma comunicação, mesmo você sabendo que ali tem muito conteúdo bom, mas ela não toca o meu coração, ela não toca o meu cérebro, ela não entra na parte do meu cérebro, na parte emocional, ao ponto de me tocar. Aquilo não me sensibiliza. Para haver transformação, é necessário o contexto da emoção. Professor, só me lembrar de uma coisa, eu vou aproveitar e vou colocar já em muitas leituras minhas sobre oratória, comunicação, né, marketing também, ouve-se palestra, ouve-se falar muito nos 3 elementos constitutivos, né? Eu queria colocar isso para o senhor fazer um comentário final. O peso de cada um desses que eu vou falar agora, a palavra, o tom de voz e a linguagem corporal. Maravilha. Fala-se que a palavra tem um percentual muito baixo. Eu não vou chutar aqui, mas fala-se em termos de 7%. Perfeito. Né? O tom de voz já daria à palavra muito mais poder, na casa dos 30%. E quando a pessoa usa a palavra bem informada, a palavra focada dentro do conteúdo, com o tom de voz adequado e com a expressão corporal ou a linguagem corporal, chegaria a um poder total de 100%, porque a expressão corporal pesa muito nisso. É verdade, professor? Muito verdadeiro o que você está dizendo. Inclusive, isso não é fruto de achismo. Sim. Vale ressaltar. O que você citou agora é uma pesquisa oriunda da Universidade da Califórnia, a UCLA, por um PhD em psicologia. Nossa. Professor doutor Albert Mehrabian, que passou em torno aí de uns 20 anos pesquisando sobre comunicação. E ele chegou justamente a essa conclusão. Palavra, tom de voz, gestos e expressões corporais são os três grandes componentes característicos de uma boa comunicação humana. Se você consegue, de maneira harmoniosa, utilizar esses 3 componentes, a sua comunicação vai muito bem, obrigado. Muito bem. E ele, inclusive, descobriu, através de seus estudos, um percentual para cada um desses itens. E é mais ou menos isso que você acabou de falar. Mas eu quero lhe propor a gente palavra, fazer... 7%. 7%. Tom de voz, 38%. E para completar os 100%, gestos e expressões corporais, 55%. Nossa. Então, você fala muito mais através de uma linguagem não verbal do que uma linguagem verbal. Exatamente. Muito bem. 7% são palavras, 38% tom de voz. Você precisa fazer variações no seu tom de voz para não ficar aquela coisa monótona. E utilizar de maneira forte, incisiva, mas também harmoniosa, os teus gestos e as tuas expressões corporais. Muito bem. Falei com ele que é meu guru. Eu tenho muita sorte, viu? Conhecer pessoas assim, para mim é maravilhoso. Olha só, eu tenho
tenho uma primazia de conhecer há alguns anos já o professor Eduardo Barros, que é um grande guru, um grande mestre. Você fique ligado, porque ele é uma pessoa que está aí no mercado, sempre trazendo aí cursos, palestras. Vamos colocar aí nos créditos depois o contato para as próximas turmas aí de oratória e comunicação, que é para você em qualquer área. Pode? Não. Com certeza vai mudar a sua vida de forma positiva, vai agregar muito valor à sua carreira. Professor Eduardo Barros, um forte abraço, muito obrigado. Eu não tenho dúvida de que eu estou numa das bancadas radialísticas mais fortes desse país com a sua presença, porque você é um verdadeiro maestro na condução desse programa. Na verdade, eu tenho pessoas maravilhosas e talentos, né? Fica muito fácil. Muito bem, você que nos ouviu, estamos falando aqui negócios e carreira, trazendo para você, desdobrando assuntos importantes, perspectivas, para que você possa crescer cada vez mais profissionalmente. Você que não perdeu, quer dizer, perdão, você que perdeu esse bate-papo, pode acessar o nosso espaço aí no YouTube, nosso canal, para poder ouvir e ver novamente esse bate-papo importante. Um forte abraço a todos e até amanhã. O que podemos aprender de bom hoje? Eu sou o Flávio Félix e trago todo dia um convidado especial para você.